Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá onde você está. Nós vamos continuar a série, hoje é a aula 29, sobre como se preparar para o fim dos tempos, como se preparar para a segunda vinda e como se preparar para viver no reino milenar. Tudo é preparação. Então, é uma série grande. Vai pegar mais de 150, 200 aulas de 20, 25 minutos. Ok? Então, é importante que você que está pegando agora, volte à aula anterior ou duas antes, porque a aula é sequencial, entendeu? Senão você vai dizer, pô, esse cara está falando aí uma maluquice. Não, você tem que ver a sequência dos fatos. Então, na última aula eu falei sobre Mateus capítulo 5, se você quiser ficar com o texto aberto, do versículo 27 a 30, né? E lembrar de o contexto é importante. Se você não guardou nada, todas as parábolas de Jesus, ele tem um contexto da igreja. E a igreja para Jesus é o relacionamento de um irmão com outro irmão. Você se relaciona com um irmão durante o dia, na praia ou em qualquer lugar que você vai, ali é a igreja. Onde tiver 2 ou 3, ali é a igreja. Mais ainda do que num prédio, isso, aquilo que é um bolão, um montão de pessoas e há relacionamentos. E com isso, as parábolas do reino visam a ter um relacionamento na igreja, seja pessoalmente ou na igreja. Então, não sei se você notou, só para resumir as 3 últimas aulas, a Geena de Fogo é uma realidade espiritual que com o tempo eu vou desenvolver outros aspectos mais práticos e o que você tem que fazer para não ir e o que você faz, isso vai mudar muito o nosso relacionamento. Então, na verdade, tinha uma expressão na minha época que falava assim, olha, você não sabe o que vai acontecer, então põe as suas barbas de molho. Então, nós temos que temer as coisas de Deus, não pode ser feito de qualquer maneira. Então, a pergunta de hoje é, a quem nós devemos temer para não entrar nessa situação? A quem eu tenho que temer? Ah, não, eu estou na graça, eu faço o que eu quero. Não, se você fizer o que você quer, eu te garanto que reino você vai perder. E é isso que eu vou falar, eu tenho falado, bem lightmente falando, mas a quem nós devemos temer? Qual é o texto? Texto de hoje. Primeiro, vamos usar o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 1 a 7. Tá? Olha o que diz a palavra aqui. Jesus diz assim, posto que miríades, ou seja, uma grande multidão de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Jesus estava lá com os discípulos, aí tinha uma grande multidão, eles estavam correndo, todo mundo queria ver Jesus e tal, daqui, e começaram a se atropelar uns aos outros. Passou Jesus a dizer, ele queria dizer para essa multidão, mas diz aqui, antes de tudo, a palavra que ele tinha para dizer, diz aqui, era para os seus discípulos. Interessante que Jesus alcançava a multidão, curava, libertava, mas quando ele tinha que ensinar alguma coisa, ele falava, olha, eu sei que está todo mundo aí se apertando um ao outro, a maior confusão, mas eu tenho uma palavra, discípulo, chega aqui no canto, que eu vou dizer principalmente, antes de tudo, para vocês. Aí ele diz, sabe o que vocês têm que fazer? Aqui tem 2 pontos. Acautelai-vos, ou seja, toma cuidado, observem. Acautelai-vos o quê? Do fermento dos fariseus. Mas que fermento é esse? A mulher sabe fazer pão e tal, tem fermento que aumenta e tal. Ele disse, o que o senhor está dizendo com isso? Jesus já definiu logo. O fermento dos fariseus era a hipocrisia. Era assim. Aí ele continua dizendo, tá? Nada há encoberto que não venha a ser revelado.
e nada oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste, tudo que vocês falaram aí às escuras, será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa, será proclamado no eirado, lá no sótão da casa, né? A linguagem aqui daquela época era assim. Agora, olha o que Jesus diz. Digo-vos, pois, amigos meus. Jesus quer ser teu amigo. Não, eu sou amigo. É quando você fala as coisas, ensina isso e aquilo. A multidão estava lá se apertando um ao outro. Ele disse, olha, vocês são meus amigos, vocês são meus irmãos. Então, toda palavra é sempre relacionada aos nossos irmãos. Aí ele diz, eu comecei dizendo que o tema de hoje, uma das partes, é a quem nós devemos temer? Porque é uma realidade. Quem não for para o reino vai para a geena. Eu já expliquei nas outras aulas o que é geena, o que era lá em Jerusalém, a geena era um lixão. Por isso você tem que ouvir a aula anterior, senão você não vai pegar. Então ele diz, não temais os que matam o corpo. Vocês não têm que temer numa pessoa que mata você. E depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei quem? Meus amigos, meus irmãos, meus discípulos. Olha o contexto. Eu vou dizer para vocês quem vocês devem temer. Será que você já adivinhou? Aí ele diz, temei a Deus, aquele que depois de matar, tem poder para lançar aonde? No inferno. A palavra no grego é geena de fogo. E ele repete, sim, digo-vos, a esse deveis temer. Olha que interessante. É que não dá para... Eu tenho que me ater à verdade de geena, de fogo, que tem que fazer. Mas Jesus disse, olha, vocês têm que ser temente a Deus. Eu começo, só fazer aqui uma referenciazinha, um adendo. Existem 3 evangelhos. O evangelho da graça, o evangelho da justiça, ou seja, o evangelho do reino, porque entrar no reino é a justiça. E tem o terceiro evangelho, que é o evangelho do temor a Deus. Tá? Tudo na Bíblia, para mim, eu boto em 3 pontos importantes. Tá? Então, ele diz aqui, é só para você se situar um pouco mais. Sim, digo-vos, que pode ser lançado no inferno. Sim, digo-vos a esse que deveis a temer. A esse quem? Ao Pai, a Deus. Aí ele faz uma outra comparação. Não se vendem 5 pardais. Todo mundo sabe o que é pardal? Eu, quando era garoto, ficava procurando pardal. A gente tinha um estilingue para pegar os passarinhos, depois até comer, fritar. Então ele disse, olha, você não vendem 5 pardais por 2 asses, eram 2 moedinhas pequenas. Pardal é um passarinho que não tem muito valor, assim, de mercado. Olha só, mas ele diz, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus, dos pardais. Né? Ele cuida até de um passarinho que não vale nada. Aí ele diz, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe, quando cai um cabelo, tem outras passagens, Deus conhece tudo. Né? Deus esqueceu de mim. Não tem essa. Não temais, bem mais valeis do que os pardais. E é uma verdade. Primeiro, a palavra foi dirigida aos discípulos, não tem nada a ver com gente do mundo. E segunda coisa que ele diz, só para resumir o texto assim muito rápido, ele disse que vocês, meus discípulos, não são hipócritas como os fariseus. Lembra que ele falou? Ele fala uma coisa e diz, não, o fermento dos fariseus. Ele disse, não, eu conheço vocês não são hipócritas, não são 2 caras.
Mas depois ele disse o seguinte: vocês têm que temer a Deus e não aos homens. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu espero que você saiba o que seja temer a Deus. Por quê? Porque Deus, segundo o que Jesus estava dizendo aos discípulos, ele era o único que podia fazer o quê? Lançar uma pessoa no lago, na geena de fogo. Então, o evangelho, ele tem que mostrar a verdade principalmente. Bom, depois Jesus comparou os discípulos como pardais, né? Dizendo que Deus está no controle de todas as coisas e ele conhece cada fio do nosso cabelo. Isso é o resumo mais sobre o texto que nós lemos. Então veja só, Jesus disse aqui que os pardais de Deus, que somos nós, podemos ser lançados na geena de fogo. Por isso é que nós devemos temer a ele e não aos homens. Então veja só, vamos fazer um resumo aqui. Nós, falar em pardal, estamos falando da nossa vida, dos discípulos, dos amigos de Jesus. Podemos ser assim, vamos dizer, divididos em duas classes principais. Aqueles que confessam o nome dele e aqueles que não confessam o seu nome. Ou seja, o que você está querendo dizer com isso? Né? Isso aqui significa que muitas vezes a nossa vida nós vamos ser o quê? Perseguidos. As pessoas falam mal da gente, isso, aquilo. E muitas vezes outras pessoas que são perseguidas, elas se tornam até em mártires, em pessoas que foram perseguidas e morrem e tal. Não tenha medo dos sofrimentos, pelo contrário. Tiago diz que a gente tem que ter motivo de alegria e passar por vários sofrimentos, aflições, porque uma vez que isso acontece, a gente fica preparado para todas as situações da vida. Então, por quê? Agora vamos entrar numa coisa muito interessante aqui, que diz, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 12, né, que eu estou lendo, né? Lucas capítulo, não é isso? Lucas 12, é isso, de 1 a 7. Agora veja só, ele diz, guarda, isso aqui é um texto, né, de Jesus muito incrível e de pouca compreensão. Ele diz assim no versículo 8, no versículo 9. Né? Ele está falando com os amigos deles, com os discípulos. Aliás, guarda uma coisa, todas as parábolas do reino têm a ver só com cristão, com salvo. Não tem a ver com ímpio, com nada, porque se fala inferno, você diz, não, mas isso aí deve ser para o ímpio. Não! O contexto é reino de Deus, quem vai entrar e quem não vai. Então ele diz, digo-vos ainda mais uma outra parada aqui, né? Porque ele já falou tanta coisa. Todo aquele que me confessar diante dos homens, esse é confessar como Jesus Salvador? Não, essa parábola do reino. Olha aqui. Também o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Quem confessar nas lutas e nos sofrimentos, tem vários contextos aqui, tá? Ele diz, quem me confessar, o Filho do Homem, o confessará diante de quem? Dos anjos de Deus. Não é confessar diante do Pai. Ele diz o seguinte, se vocês confessam, eu vou confessar, o Filho do Homem vai confessará diante dos anjos de Deus. Mas, ao que me negar diante dos homens, será negado diante de quem? Dos anjos de Deus. O que anjo tem a ver com esse contexto? Né? Isso é muito importante, né?
Porque Jesus disse que vai confessar o nosso nome, tá? Diante dos anjos. Do versículo 1 a 9, ele fala lançar na geena, tá? E agora, o que o Senhor está dizendo aqui? Confessar o nosso nome diante dos anjos de Deus. Aonde ele vai confessar, né, a minha vida e a vida dos discípulos e a sua vida? Confessar é diante de um tribunal. Ué, mas eu já sou salvo, eu sei que você é salvo. Mas para entender essa parábola, nós temos que ler agora um texto de Apocalipse, tá? Todo o texto agora, para entender o que é confessar diante dos anjos de Deus. Isso aqui é um mistério. É só, gente, porque eu sei que aquele que me confessará, não sei se tem um outro texto, diz, diante do meu Pai, recebe a salvação e tal. Mas aqui Jesus está sendo muito explícito. Se você, né, me confessar, ter o temor a Deus, no caso, e confessar, ele vai confessar o seu nome, a sua pessoa, diante do anjo. Ele vai dizer, anjo, tá vendo aqui o Marcos? Tá vendo aqui o Júlio? Tá vendo? Ele vai dizer, olha, faz isso. Aí para outro ele vai dizer, olha, faz aquilo. Eu vou mostrar isso. Daqui para frente a coisa vai apertar um pouquinho. Então, vamos para terminar. Eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Você nota que a gente fala textos bíblicos. Eu não posso inventar uma coisa que, por melhor que seja, eu não me interesso por filosofia, por isso, aquilo, porque todo... Não! Eu estou ligado à palavra. Jesus disse, eu quero entender que porcaria é essa de que vai me confessar o meu nome diante dos anjos. Vamos lá. Ele está escrevendo aqui sobre uma igreja que chamava-se a igreja de Sardes. Tem as 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Sardes, que era um local, ela era numa cidade, e o nome daquela igreja quer dizer remanescente, era a igreja dos remanescentes. Remanescente é qualquer pessoa que pertence a um grupo e que conservou as coisas de Deus. São um grupo de pessoas que restaram e que foram fiéis a Deus. Então, diz aqui, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É igual o candelabro. Quem é que tem os 7 Espíritos de Deus? É o próprio Deus. Espírito de sabedoria, Espírito de... Isso é uma outra aula, mas você está vendo que é o Espírito Santo falando à igreja. E ele fala aqui também. Ele fala aos 7 Espíritos de Deus e às 7 estrelas. Não é aula de Apocalipse, mas quem são as estrelas? São os líderes da igreja de Sardes, de Tiatira, tá? Eram 7. Os mensageiros, né? E as mensagens, você vê isso, Apocalipse, capítulo, deixa eu ver aqui, 1, versículo 20. 1:20, isso aqui. Ele diz assim, conheço as tuas obras, que têm o nome de que vives, mas ele diz, estás morto. Tem muita gente que se acha que, porque conhece a Bíblia, conhece aquilo, faz isso, sabe a doutrina, isso, eu tenho vida. Não, ele disse, olha, eu conheço a obra de vocês. Vocês têm uma aparência, né, de que estão vivos, mas eu estou dizendo, vocês estão mortos. Morto em que sentido? Vamos ver o que ele vai dizer. Olha aqui, ser vigilante. O que é vigiai? Você sabe o que significa? No hebraico, no grego, seja o que for, quando você usa. E vigiai porque não sabeis a hora. Vigiai não é você ficar como um sentinela olhando assim, não. A palavra vigiai significa estejam preparados. Se você não está se preparando para o reino milenar, você não está vigiando. Você está, não, eu quero as bênçãos. Ninguém se prepara tendo as bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus é muito bom.
Mas você tem que se preparar, vigiai, se prepare. Não, eu estou preparado, pode vir o que vier. Se Jesus me levar hoje, eu estou preparado. Eu sei que vou para o reino. Vou usar muita coisa. Temos já quase 20 minutos, né? Então, ainda temos 25, mais 7 minutos. Né? Eu vou ler aqui, depois, quem sabe na próxima aula eu aplico. Vai lendo o texto. Então, seja vigilante, esteja preparado e consolida o resto que estava para morrer. O que é isso? Não é tão importante dizer isso agora. Porque não tenho, diz o Espírito Santo àquela igreja dos remanescentes, eu não tenho achado íntegras as vossas obras na presença do meu Deus. Eu pergunto, para mim mesmo, será que as obras que eu tenho praticado são íntegras, são retas, são inteiras diante de Deus, né? Porque diante do Marco eu me mostro como o melhor pastor, eu sou isso, aquilo. Aí você diz, não, ó, eu dou de... Ele disse, olha, vocês querem... Quer um detalhe? Todas as 7 igrejas eram igrejas de salvos, mas poucos, o vencedor são aqueles que vão para o reino. E muitos não vão. E se não vão para o reino, vão para outro lugar, que a gente já está vendo que é Geena. Mas não dá para explicar tudo. E ele disse, olha, as suas obras não estão retas, não são íntegras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Nós, quem vai no ministério em que prega-se a palavra, alerta, fala isso, você tem ouvido muitas coisas. Se você não tem ouvido, procura. Se você tem recebido coisas na sua vida, guarda. E são coisas que não são... muitas obras minhas não são. Eu preciso como diz aqui, arrepender. Tomar uma direção contrária. Você não pode fazer o que você quer, e nem eu. Lembra-te aonde você caiu, né? Você ouviu muitas coisas e arrepende. Porquanto, ou seja, se você não fizer isso, se você não vigiar, estiver preparado, eu virei como ladrão. Todo mundo sabe, Jesus vai vir como ladrão. Já sou salvo, posso ir. Calma. Você tem que estar preparado. Virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, que é essa igreja, né? A igreja do remanescente, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O que são essas vestiduras? Ele diz aqui. Na igreja ali tinham pouquíssimas pessoas. Eles conheciam tudo, ouviram tudo, mas poucos não se contaminaram com as suas vestiduras. Mais adiante eu vou falar sobre as 3 vestiduras que um cristão tem que ter. Não adianta ter uma, nem a segunda, nem a terceira. Tem que ter as 3. E ele diz aqui, essas vestiduras brancas são... anota isso aqui, gente. Você tem que guardar certas palavras para eu não ficar explicando toda hora. Os atos, não é você botar uma roupa de crente, não é botar uma gravata, então eu sou cristão. Isso aí não fala nada. A sua vestidura são os atos de justiça dos cristãos. Você sabe, eu já vi muitos pastores, eles falam sobre a justiça de Deus, mas eles não definem claramente. Eu digo, fala, eu não posso. Ser justificado, guarda isso. Toda vez que você lê na Bíblia, você ser justificado. Um cristão justificado é um cristão que tem um comportamento limpo. Ele não tem culpa. Quem não for justificado é porque tem culpa no cartório e tal. Mas quem? Eu fui justificado. A minha vida é limpa. E por isso que ele disse, olha, você tem que andar sempre se limpando. Não é só falar Cristo, é a minha justiça. A gente tem um palavreado meio assim, mas deixa para lá. Ou seja, um comportamento limpo. Aí ele diz, e andarão de branco, não é roupa branca, junto comigo, pois são
dignas. Agora termina o texto aqui. Depois, um dia, eu vou pegar as 7 igrejas para você ver, porque se você fizer o que muitas fizeram e deixar as outras, você vai perder o reino. Nós estamos aqui para conquistar o reino, só isso. O vencedor, mas eu já tenho a salvação. Não, mas você não tem o reino. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário. Agora, por que eu li esse texto? Por causa dessa passagem que nós lemos aqui antes, que Jesus chamou os discípulos no meio e disse, sejam corretos e tal, porque eu vou confessar o nome de vocês para os anjos. Agora, olha o que ele diz aqui. Porque eu confessarei o seu nome é a sua pessoa, a sua vida, diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que anjo tem a ver? Porque Jesus disse, não, é só diante do Pai, deixa para lá, o anjo aí é para fazer. Não, é muito importante. E ele termina o texto dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Eu falei muita coisa aqui. Vamos dar um break aqui, uma pausa. Entendeu? Porque é muito importante a gente entender. Falta o quê? Nós temos 25, 26 minutos. Pode falar. Tem 27 minutos? Tá bom, vamos terminar aqui, ó. Então, peraí, onde é que tá? Tá aqui. Deixa eu ver aqui, para mais 5, que às vezes a gente passa 1 minuto, porque na próxima aula eu tenho que terminar isso. Eu vou falar sobre o dano da segunda morte. Cara, isso aí é tremendo. Eu quando comecei a ouvir isso, estudar isso há uns, quase 30 anos, 30 e poucos anos atrás, na época eu achei maravilhoso e tal, mas depois eu boto minhas barbas de molho e digo, opa, não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que me preparar, eu quero ir para o reino. Eu vou dizer uma coisa, desde o dia em que eu nasci até o dia da minha morte, eu só quero uma coisa na minha vida, que eu tenho que fazer. A melhor coisa foi que Jesus me salvou, e a salvação é por graça, é por fé, e é verdade, você não fez nada. Mas entrar no reino é o meu objetivo, é o meu sonho. Eu não quero carro do ano, nem carro antigo. Eu não estou preocupado com nada a não ser ir para o reino. Esperar que Jesus fale para o anjo o que ele tem que falar, que eu não vou dizer agora. E, enfim. Então, veja só, para terminar, por tudo que eu falei, nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos. Né? Eu falei do adultério, já falei isso, é problema com o irmão. Outro tem problema de não respeitar o irmão. O outro fala mal, chama de raca, lembra? As mensagens passadas, você é um tolo, você não serve para nada. E as brigas na igreja são sempre com irmãos e irmãs. Eu, como sou machão, eu digo que sou mais com as irmãs do que com os irmãos. Os irmãos são mais centrados, homens e tal. Não, tem homem que é tão fofoqueiro quanto mulher. E nós temos, na igreja do Senhor, é algo sério. É um lugar de... Você entra na igreja e diz, meu irmão, mas não fala da boca para fora. Vamos ouvir a palavra do Senhor e tal, isso, aquilo. E não fica, isso aí eu já sei, já conheço. Só para lembrar, versículo 3 de Apocalipse, ele diz, olha, eu não tenho achado. As suas obras não são inteiras, não são corretas. Guarda-te e arrepende, porque no versículo 5 ele diz, eu vou confessar diante dos anjos e tal. E deixa eu ver aqui, para terminar. Todo mundo na era da igreja que foi salvo tem o seu nome escrito no livro da vida. Deixa eu te dar só um detalhe, porque tem coisas paralelas. Eu não consigo ler um texto
A gente diz assim, o que não é uma verdade, olha só. Guarda um outro detalhe, porque isso tem conotações adiante. O cara se converteu, aí o pastor fala, meu irmão, ele está chorando. Olha, Senhor, tem a alegria dos anjos no céu, tem. Mas, Senhor, coloca o nome dessa irmãzinha no livro da vida, coloca. Não, o nome já foi escrito antes da fundação do mundo. Quando Jesus salva a pessoa é porque ele já determinou lá, e ele disse, não pode ser apagado o nome dos anjos no livro da vida. Então, como nós já fizemos 5 minutos a mais, e agora a aula que vem é uma aula mais que mostra o outro lado. Então, se você não entendeu tudo, volta às 3 últimas aulas, principalmente porque ela é sequencial, como todas as nossas aulas são sequenciais, e a próxima é sequencial também. Então, eu abençoo você neste dia, nesta tarde, nesta noite, e você será realmente preparado para reinar com Cristo. Então, fica seu amigo aqui, Pastor Júlio, dizendo para você, com certeza, o Senhor fará maravilhas. Temos aqui alguns anúncios, algumas coisas, se você quiser, deve estar aqui abaixo. Vamos terminar e que o Senhor abençoe você ricamente com a palavra viva. Um beijo e um abraço. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um só. Valeu, até a próxima aula.